você sobre criação de metas. É isso mesmo, essa aula eu quero te ensinar, te abrir a mente para criar uma meta para o teu ano. Grace, mas nós já estamos em meados de 2022, não sei que dia você está vendo essa aula, talvez já seja um ano para frente, enfim, mas eu quero falar para você o seguinte: quando você vai parar para estruturar o teu ano, você que trabalha com vendas, você não pode começar vendendo de qualquer jeito sem saber para onde você vai. Você precisa saber exatamente qual é a tua meta. Ainda ontem eu estava prestando uma mentoria com uma pessoa da Europa e ela vende brigadeiros. Eu vou ter a liberdade aqui para usar o exemplo dela. Ela é uma empreendedora e ela vende brigadeiros. E eu perguntei para ela qual foi a quantidade que você vendeu em 2021 para que a gente possa metrificar e criar uma meta para 2022. E ela imediatamente falou para mim: Grace, eu nunca anotei. O que eu recebia, eu gastava, o que eu gastava, eu recebia, e eu muitas vezes gastava até mais do que eu vendia. Eu tinha um outro trabalho, pagava as minhas despesas básicas e a venda do brigadeiro era como um extra. Porém, agora eu tomei a decisão, eu e meu esposo, de fazer o brigadeiro um desenvolvimento, vai ser um negócio, enfim. E agora eu tenho que levar isso a sério. E a primeira coisa que eu falei para ela: a partir de hoje você vai ter que separar qual é o teu gasto pessoal e o teu gasto da empresa. Quanto você custa dentro da tua casa para que você possa ter esse dia de recebimento, esse dia de retirada do teu prolabore e os gastos e os investimentos que você vai ter com o teu negócio. E aí eu forneci para ela 2 planilhas de budget anual e uma planilha de organização mensal das finanças. E foi aí que eu parei para pensar o quanto vocês precisavam dessa aula aqui. Por quê? Porque muitas vendedoras, muitos vendedores começam a vender e normalmente quem tem essa venda direta tem dinheiro todo dia na carteira, porém não conseguem metrificar exatamente quanto ganharam no mês, quanto conquistaram com o seu trabalho no mês. E é isso, esse é um grande problema. E aí eu perguntei para essa pessoa: quanto você quer ter de renda no ano? Ai, minha meta, meu sonho é 100 mil reais. Ok, 100 mil reais em vendas. E aí eu pensei, 100 mil reais em vendas de brigadeiro. E eu vi que a hora que ela falou isso, o olhar dela levou ela para um nível de dúvida. E a gente não pode ter dúvida numa meta. E eu perguntei para ela: sobre esse número você tem dúvida? Ela falou: tô aqui pensando, 100 mil é um valor alto. E eu falei: mas alto baseado em quê? Então, tudo aquilo que você for colocar limite, que você for colocar um si, você tem que pensar baseado em quê? Baseado a quantidade de tempo que eu dedicava, baseado a quantidade de reais que eu vendi no último mês, baseado na expectativa de tempo que eu quero dedicar para o meu negócio, visto que agora ele será um negócio full time. Então, tudo isso você tem que levar em avaliação quando você está criando a tua meta, a tua perspectiva. Vou colocar aqui para vocês uma aula sobre planejamento. Vou fornecer para vocês uma série que eu gravei final do ano no Instagram sobre planejamento, que pode ajudar vocês um pouquinho nisso. É muito importante. Eu gravei também 4 aulas de planejamento dentro do Clube do 12. Vou subir aqui para vocês. É muito importante você ver a coisa mês a mês e não só no ano. Então, quando ela falou esse número para mim, imediatamente eu coloquei: ok, a tua meta é vender 100 mil reais em brigadeiros. Ok, quanto custa? Aqui, lógico que lá na moeda dela era 100 mil euros. Aqui, 100 mil reais em brigadeiros. Ok, e aí é um número que aparentemente é grande. Você que está empreendendo, você que está começando o seu negócio, pode olhar para esse número e achar: poxa, é muito. E aí a primeira coisa que eu fiz com ela foi: vamos dividir esses 100 mil por 12. Quando eu divido 100 mil por 12... eu acabo tendo um número que eu tenho que ter de meta no mês. Porque uma coisa é a meta do ano e a outra coisa é a meta do mês. Então, quando eu pego a calculadora, então se eu pego aqui, gente, 100 mil reais em brigadeiro em um ano, eu quero ter esse faturamento. Aí a segunda pergunta: esse faturamento, ele é bruto ou ele é líquido? Gente, eu tô falando do beabá aqui pra vocês, talvez você já sabe fazer isso, já faz muito bem, mas tem muita gente aqui que precisa saber disso. Então vamos lá, eu tenho 100 mil de faturamento bruto, ou seja, daqui eu tenho que tirar minhas despesas, meu lucro, enfim. Quando eu divido esse número por 12, eu vou para um valor de meta de 8.334 reais eu tenho que vender por mês. Então a minha meta deixa de ser 100 mil e passa a ser 8.334 mensalmente. Grace, todos os meses?
todos os meses. É óbvio que o mês que eu bater a meta, eu vou, no mês seguinte, sempre eu vou estar colocando uma projeção de crescimento de 20%. Por quê? Porque se um mês ou outro der alguma coisa de diferente, algum déficit, alguma falha por conta de qualquer coisa externa, porque a gente tem que entender que a gente se previne, a gente faz a nossa parte, mas muitas vezes ocorrem circunstâncias externas. Então, bati a meta em janeiro, 8.334. Mês de fevereiro, eu vou calcular quanto? Se eu bati minha meta em janeiro de 8.334, a minha meta mínima é 8.334 em fevereiro. Porém, eu vou trabalhar para ter um crescimento de 20% no mínimo. Ou seja, 20% de esforço. Não vai matar ninguém e vai te levar a um outro nível. E eu já estou recuperando a minha meta do final do ano. Então, o vendedor ele tem que trabalhar com meta. Porque se ele não trabalha com meta, ele não está tendo crescimento. E aí, a meta de fevereiro já seria R$10.000. Grace, a mínima é 8.334, mas se eu crescer 20%, eu já estou me precavendo de qualquer coisa no ambiente, na circunstância que pode vir a acontecer depois. Beleza, Grace, firmei minha meta para janeiro de 8.334, ainda assim é muito brigadeiro que eu tenho para vender. E aí a pergunta foi, ok, quanto custa cada brigadeiro? Quanto custa? Quantos brigadeiros eu preciso vender? E aí a conta foi muito fácil. Ela precisaria vender 8.334, era R$1 cada brigadeiro. Dividido por R$1, ela teria que vender 8.334 brigadeiros no mês. Estou falando aqui de um produto com valor baixo, para que você possa fazer essa conta com o produto que você vende, tá? Se você tem uma marca, se você representa uma loja, se você tem uma quantidade de produtos com preços diferentes, faz esse cálculo com a peça mais em conta que você tem na tua loja. Por quê? Porque a hora que você vender a mais alta, já vai ter suprido a tua meta, tá? Então vamos lá. Aqui ela tinha um produto que era, eu tenho que transformar isso aqui em unidade. Quantas unidades eu tenho que vender? Vamos lá que fosse R$1,50 cada brigadeiro, tá? R$1,50 cada brigadeiro. Quantos brigadeiros eu precisaria vender? Vamos lá, vamos fazer a conta. 8.334 dividido por R$1,50. Ou seja, teria que vender 5.556 unidades. Então, eu tenho que vender 5.556 unidades. Ainda assim é muito. Ok, vamos dividir isso por 30. Quantos brigadeiros eu tenho que vender por dia para bater a minha meta do mês? Então, vocês entendem, eu peguei o valor do ano em reais, eu transformei em valor do ano mensal e aí eu transformei em unidade do meu produto, o produto que eu vou colocar foco, o produto que tem mais saída. Quando eu trabalhava com cosmético, eu fazia essa conta baseado em batom, isso mesmo, porque era um produto mais barato da linha que eu trabalhava. Então eu fazia essa conta baseada em batom e aí eu tinha números absurdos de venda de batom. Mas era ela que ia para cima, era ela que eu batia todos os recordes. Então, se eu vou pegar essa quantidade de unidades no mês, agora eu vou transformar isso em 30. Eu não quero trabalhar no domingo, então eu vou dividir esse número de unidades por 26 dias, que é a quantidade de tempo que eu tenho que trabalhar no mês. Então, 5.556 dividido por 26 dá 213 brigadeiros por dia que ela tem que vender, tá? Então, a meta do dia é 213 brigadeiros. Eu vou colocar aqui meta dia. Vocês observam que tem que ter clareza na tua meta? 213 unidades. Se vender todos os dias 213 brigadeiros, em 30 dias ela vai ter vendido 5.556 peças. No ano vai ter faturado, no mês vai ter faturado em reais 8.334 e no ano R$100.000 bruto em faturamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Qualquer negócio ele pode ser muito lucrativo, qualquer negócio ele pode dar muito certo, mas você precisa ter estratégia. Não interessa se teu produto é brigadeiro, se é pão, se é sapato, se é bolsa, se é óculos, se é cosmético, se é roupa. Qualquer negócio, se é prestação de serviço. Trabalhe com metas. Quantos clientes você precisa ter dentro do teu espaço? Se é uma estética, quantos clientes precisam fazer uma escova no seu salão de beleza? E aí, é muito simples quando você olha para 213 brigadeiros e você pensa, 213 brigadeiros por dia, poxa vida, o que eu preciso fazer para vender 213 brigadeiros por dia? Eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma embalagem atraente, eu preciso sair de casa na hora da fome, eu preciso criar uma caixinha bonita onde eu coloco, e aí ela tem caixinhas com brigadeiros dentro.
ela tem caixinhas com 25 brigadeiros. Eu falei, opa, peraí, então vamos fazer a meta por caixinha de brigadeiro. Então eu tenho que vender 213 dividido por 25. Eu tenho que vender simplesmente 9 caixinhas. Então, isso aqui, ela tem que mover o esforço, a estratégia dela no Instagram, no comércio, para uma mãe que quer fazer um lanche da tarde, para uma mãe que quer levar na escolinha do filho, para a escolinha do filho, para os professores, enfim. Ela tem aqui que vender 9 caixinhas, 9 caixas de brigadeiro por dia. Cada caixa tem 25 unidades. Se aparecer na minha frente uma caixa com 25 lindos brigadeiros, deliciosos, saborosos, com uma embalagem incrível, eu vou ou não vou comprar para levar para casa para o meu filho que ama brigadeiro? É óbvio que eu vou. Então entenda, a nossa mente ela é muito limitada, por isso que você precisa colocar uma meta clara e você mesmo esmiuçar essa meta. E ter o cuidado de, na hora de criar essa meta, talvez você ia pensando na comodidade, na facilidade, no impossível, e estrategicamente você ia jogar 230 por mês, baseado nos últimos resultados. Isso é muito pouco. Partindo do princípio que você está construindo um planejamento, você está construindo algo que você quer crescer, e aí essa pessoa ela não tinha números, ela não tinha dados, ela não tinha número para poder fazer uma base e a partir dali crescer. Então, o primeiro momento que você constrói o seu planejamento, você cria metas e você vai fazendo métrica disso todos os meses, no próximo ano você consegue ter os números exatos para o teu crescimento de 20, 30, de 40% de evolução. É por isso que empreender é uma arte. E é por isso que muitos empresários não são empreendedores, mas muitos empreendedores podem ser grandes empresários. Não importa onde você começou, o que importa onde você quer chegar. E aí, uma das coisas que você tem que entender, a estratégia geral de vendas é, primeira coisa, atrair o teu cliente. Uma pessoa que trabalha com alimentação, com comida, ela tem que pensar, poxa, como que eu vou atrair o meu cliente? Como que eu vou converter esse cliente em um possível cliente? Como que eu vou me relacionar com esse cliente? Como que eu vou fidelizar esse cliente depois? Então, tudo isso é parte de um processo de vendas, parte de uma estratégia de vendas. Então, a tarefa que eu deixo para você nessa aula é, pegue papel e caneta. Olhe para, se você tem os números de quanto você faturou no último mês, incrível. Multiplique esse número de faturamento por 12. Veja se é o suficiente, se você vai ter oportunidade, se essa aula te clarificou alguma coisa de estratégia, já aumenta aí 20, 30% em cima disso, para que você já entre esse ano dando gás, entrando no 12, para você realmente alcançar esse crescimento. Depois disso, faça essa conta que eu te ensinei a fazer. E isso vai ajudar você a construir uma meta saudável, uma meta altamente possível e uma meta onde você vai entender que a facilidade ela é criada a partir do momento que você desmembra a tua meta, tá bom? Vamos para cima? No 12? Quero ver o seu resultado. Eu quero te pedir, atingindo essa tarefa, fazendo essa tarefa, a partir do momento que você bateu essa meta do mês, faz um stories, coloca lá explosão de vendas, me marca que eu quero compartilhar isso com o meu público. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que você que está passando por essas 30 aulas vai ter resultados extraordinários no seu processo de evolução nas vendas. Parabéns por ter chegado até aqui.